Quando você pensa em persas, qual a primeira coisa que vem à mente? Para muitos, é a imagem de um exército invasor, de uma grande batalha contra alguns bravos espartanos. Mas, e se eu te dissesse que essa é apenas uma minúscula fração de uma história muito maior? Prepare-se para desvendar o verdadeiro Império Persa, uma das civilizações mais vastas, poderosas e sofisticadas que o mundo já viu. Eles não foram apenas adversários da Grécia, foram mestres na arte de governar, arquitetos de cidades grandiosas, inovadores na logística e criadores de um legado que ressoa até hoje. Das vastas terras da Índia ao Egito, da Grécia à Ásia Central, o Império Persa uniu culturas, povos e conhecimentos como poucos antes ou depois dele. Esqueça o que você achava que sabia. Hoje, vamos mergulhar na chocante e incrível história de um império que, verdadeiramente mudou o mundo. Se você é movido pela curiosidade e adora desvendar os mistérios e as grandezas do passado, você encontrou o lugar certo. Seja muito bem-vindo ao canal Agora é História. Aqui, transformamos a história em uma experiência viva, explorando fatos, curiosidades e o impacto de cada era no mundo que conhecemos hoje. Nosso compromisso é te levar por viagens no tempo que são tão informativas quanto divertidas. Para que você não perca nenhuma de nossas próximas e eletrizantes aventuras históricas, já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, não se esqueça de dar o like e ativar as notificações. Dessa forma, sempre saberá quando um novo vídeo for lançado, mantendo-se por dentro das descobertas mais fascinantes. Para entender o Império Persa, precisamos voltar no tempo, para o século VI a.C., nas terras que hoje conhecemos como Irã. Ali viviam diversos povos, entre eles os medos e os persas. Os persas, inicialmente vassalos dos medos, estavam prestes a ter um líder que mudaria a história para sempre, Ciro II, o Grande. Ciro não era um conquistador qualquer. Ele ascendeu ao poder por volta de 559 a.C. e, num golpe surpreendente, derrubou o domínio medo, unindo os dois povos e dando início à dinastia Aquemênida. Mas sua genialidade não parou por aí. Diferente de muitos conquistadores brutais da época, Ciro era conhecido por sua política de respeito e tolerância. Ao invadir reinos como a Lídia e a poderosa Babilônia, ele não destruía cidades nem escravizava populações indiscriminadamente. Em vez disso, permitia que os povos mantivessem suas culturas, religiões e costumes, contanto que reconhecessem sua autoridade e pagassem impostos. Um exemplo notável disso é o famoso Cilindro de Ciro, considerado por muitos como um dos primeiros documentos de direitos humanos da história, que relata sua política de libertar os povos cativos, incluindo os judeus da Babilônia, permitindo que retornassem à sua terra natal. Ciro construiu a primeira capital persa, Pasárgada, um reflexo de sua visão de um império diverso e unificado. Sua estratégia de conquistar corações e mentes foi revolucionária e fundamental para a longevidade e a estabilidade do Império Persa, que se tornaria uma potência inigualável. Após Ciro, o Grande, seu sucessor mais notável foi Dário I, que ascendeu ao trono por volta de 522 a.C. Dário é frequentemente chamado de o Grande Administrador, e por um bom motivo. Ele não apenas expandiu o império para sua maior extensão, da Trácia e Macedônia, próximo à Grécia, até partes da Índia, mas também o organizou de forma genial. O império foi dividido em cerca de 20 satrápias, províncias governadas por sátrapas leais, que eram supervisionados por inspetores reais, os olhos e ouvidos do rei, garantindo que o poder central fosse respeitado. Para facilitar a comunicação e o controle desse vasto território, Dário construiu a lendária Estrada Real, uma rede de estradas pavimentadas com estações de correio, que permitia que mensageiros viajassem mais de 2.500 quilômetros em apenas uma semana. Imagine a eficiência para a época. Dário também padronizou a moeda, introduzindo o dárico de ouro, e estabeleceu o aramaico como língua oficial do império para fins administrativos. Mas, talvez sua maior obra seja a magnífica Persépolis, uma cidade monumental que não era apenas uma capital administrativa, mas um centro cerimonial, símbolo do poder e da riqueza persa. Seus relevos impressionantes, que mostram delegados de todos os cantos do império prestando homenagem, são um testemunho da diversidade e unidade que Dário conseguiu. Após Dário, seu filho Xerxes I assumiu o trono em 486 a.C.
Ele é mais conhecido por suas tentativas de invadir a Grécia, levando a um dos maiores conflitos da antiguidade. Xerxes comandou um exército e uma frota de proporções colossais, incluindo a famosa unidade de elite dos imortais, guerreiros lendários que eram sempre mantidos em um número exato de 10.000 homens. Embora suas campanhas contra os gregos não tenham tido o sucesso desejado, a escala de suas operações e o poder que ele mobilizou foram sem precedentes, mostrando ao mundo o verdadeiro poderio persa. A vida no Império Persa era muito mais do que exércitos e imperadores. Era uma sociedade vibrante e inovadora. Os persas eram mestres em engenharia e arquitetura, não apenas em grandes palácios, mas também em sistemas que sustentavam sua população. Um exemplo fascinante são os qanats, redes subterrâneas de canais que transportavam água de montanhas para terras áridas, permitindo a agricultura florescer em regiões onde antes era impossível. Essa tecnologia, incrivelmente avançada para a época, garantia a irrigação e o abastecimento de água em vastas áreas do império. A cultura persa também era rica em arte e artesanato. Eles eram renomados por seus tapetes, tecidos luxuosos, joias requintadas e cerâmicas detalhadas, que adornavam tanto os palácios reais quanto as casas de cidadãos comuns. O império era um caldeirão de culturas, e a arte persa refletia essa fusão, incorporando elementos egípcios, mesopotâmicos e gregos. Socialmente, o império era estratificado, mas com uma notável mobilidade social. Mercadores, artesãos e fazendeiros desempenhavam papéis cruciais. A religião oficial era o zoroastrismo, uma das mais antigas religiões monoteístas ou dualistas do mundo, fundada pelo profeta Zaratustra. O zoroastrismo enfatizava a luta entre as forças do bem, Ahura Mazda, e do mal, Ahriman, a importância da boa conduta e do livre-arbítrio individual. Seus princípios de verdade, ordem e justiça influenciaram fortemente a ética e a moralidade persas, e alguns historiadores sugerem que teve impacto em religiões posteriores. Essa complexidade social e cultural é o que torna o Império Persa tão fascinante e digno de uma análise mais profunda. Agora, vamos desmistificar algumas ideias e explorar curiosidades que vão te surpreender. Você sabia que a imagem dos persas como vilões sanguinários, muitas vezes retratada em filmes, está longe da verdade histórica? Enquanto eram sim, um império poderoso com um exército formidável, sua política de tolerância religiosa e cultural era algo raro para a época. O cilindro de Ciro, que já mencionamos, é a prova de um monarca que se preocupava com a reputação de libertador. Outra curiosidade, os persas são creditados com a invenção do primeiro sistema postal organizado do mundo. Graças à Estrada Real de Dário I, mensageiros podiam entregar correspondências oficiais em tempo recorde, conectando os confins do império. E que tal os famosos jardins persas? Eles não eram apenas bonitos, eram uma representação do paraíso na terra, projetados para serem locais de paz, beleza e contemplação, com canais de água, árvores e flores, uma tradição que influenciou os jardins em todo o mundo. Até mesmo o jogo de xadrez, que muitos associam à Índia ou à Europa, tem suas raízes no Império Persa, onde o jogo de chaturanga, de origem indiana, foi adaptado e se tornou o shatranj. Essas e muitas outras inovações e aspectos culturais mostram que o Império Persa foi muito além das batalhas, sendo um verdadeiro centro de conhecimento, arte e civilidade para sua época. Todo império, por mais grandioso que seja, enfrenta seu ocaso. Para o Império Persa, esse momento chegou com a ascensão de um jovem e brilhante general macedônico, Alexandre, o Grande. Em 334 a.C., Alexandre iniciou sua lendária campanha contra o Império Persa, então governado por Dário III. Apesar de sua vasta riqueza e enormes exércitos, o Império Persa, após séculos de glória, havia se tornado burocrático e talvez menos centralizado. As táticas inovadoras de Alexandre e a disciplina de seu exército macedônico provaram ser demais para as forças persas, resultando em vitórias decisivas em batalhas como Grânico, Isso e Gaugamela. Em Gaugamela, em 331 a.C., Alexandre desferiu o golpe final, apesar de estar em desvantagem numérica. A cidade de Persépolis, o coração cerimonial do império, foi incendiada, um ato cuja motivação ainda é debatida entre historiadores, vingança pela destruição grega, um acidente ou um ato simbólico. Com o falecimento de Dário III, o vasto Império Aquemênida, que durou mais de 2 séculos e meio, chegou ao fim.
No entanto, sua influência não desapareceu. Alexandre, de fato, absorveu muitos aspectos da cultura persa em seu novo império helenístico, e o legado persa continuaria a moldar a região por milênios, através de novas dinastias e culturas que emergiriam das cinzas deste colosso. O Império Persa pode ter caído, mas seu legado é imortal. Sua organização administrativa foi um modelo para impérios futuros, incluindo o romano, que se inspirou em suas satrápias e sistema de estradas. A tolerância cultural e religiosa dos persas foi um marco em uma era de conquistas brutais, mostrando que um império podia ser vasto, e ainda assim, respeitar a diversidade de seus povos. A arte e a arquitetura persa, com sua grandiosidade e detalhes intrincados, continuaram a influenciar a região, e podemos ver ecos de seu estilo em construções islâmicas posteriores em todo o Oriente Médio. Muitas de suas inovações, como os canats, o sistema postal e até mesmo aspectos da culinária e da linguagem, permaneceram e se espalharam. O zoroastrismo, embora não seja mais a religião dominante, continua vivo em comunidades ao redor do mundo, e suas ideias sobre o bem e o mal, o paraíso e o inferno, e o livre-arbítrio influenciaram o pensamento religioso ocidental. Hoje, as ruínas majestosas de Persépolis e o túmulo de Ciro em Pasárgada são testemunhas silenciosas de uma civilização que, por séculos, foi o centro do mundo conhecido, unindo vastas terras e milhões de pessoas sob um único domínio, deixando uma marca indelével na história da humanidade. O Império Persa nos ensina que a grandiosidade não está apenas na conquista, mas na capacidade de organizar, inovar e governar com sabedoria. O Império Persa, um colosso de proporções épicas, uma civilização que nos desafia a olhar além dos estereótipos e a reconhecer sua profunda contribuição para a história mundial. Uma prova de que o poder pode vir acompanhado de inteligência administrativa, tolerância e uma cultura de tirar o fôlego. Esperamos que essa jornada pelos palácios, estradas e mentes persas tenha sido tão fascinante para você quanto foi para nós. Agora, queremos saber: qual aspecto do Império Persa mais te surpreendeu? Você conhecia a história por trás dos 300? Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar essa conversa. E não se esqueça, entender o passado é desvendar os caminhos do amanhã. Se você gostou dessa jornada e quer continuar desvendando os segredos do passado conosco, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Sua ajuda é fundamental para que mais pessoas possam embarcar nessas aventuras históricas. Até a próxima!